Amém, irmãos? Nós estamos refletindo sobre o Sermão do Monte. Então, já peço para que você abra aí a sua Bíblia. Você que tem acompanhado sabe onde fica, Mateus 5. Nós estamos agora no versículo 20. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 26. Irmãos, eu quero crer que o esvaziamento dos bancos aqui nos domingos estão acontecendo por conta do frio e não por aquilo que eu falei que aconteceria mesmo, no começo do sermão. Eu falei, gente, preparem-se para ser confrontados pelo Sermão do Monte. E eu sinto que talvez você tenha vontade de parar de vir à igreja porque você estará sendo altamente confrontado pela palavra de Deus. E alguns irmãos não estão vindo, mas eu acho que é por causa do frio, não é por conta do sermão, espero eu. Amém? Nós estamos refletindo sobre essa mensagem de Jesus, a pregação de Jesus. Jesus estava diante de uma multidão, ele viu a multidão, subiu numa planície mais elevada, chamou seus discípulos para perto e começou a pregar, tanto para os discípulos quanto para a multidão que estava perto dele. E aí há um sermão de Jesus completo, que fala e toca em assuntos tão importantes da vida. E nós já refletimos sobre as bem-aventuranças, o sermão, o que significa ser abençoado, o que é ser abençoado e o que é ser feliz. Nós já refletimos também no domingo passado sobre o que significa ser sal e luz. Jesus usou essas duas analogias para falar sobre a nossa influência no mundo. Somos sal da terra e luz desse mundo. O que significa isso? Significa inibir o avanço da maldade, significa temperar o mundo com o sabor do Evangelho, com o sabor da presença de Deus, significa iluminar o mundo com a presença de Cristo Jesus nas nossas vidas. E hoje, então, nós vamos entrar aqui num ponto bem importante, onde Jesus usa a primeira vez a expressão que carrega o nome da série. Eu, porém, lhes digo. Então, a primeira contraposição que ele faz aqui sobre uma questão da lei mosaica do Antigo Testamento. Mas antes, vamos ler e aí nós vamos orar e meditar na palavra de Deus. Versículo 17 do capítulo 5 até o versículo 26. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo, sem demora, com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e nós te pedimos, Senhor, a iluminação do Espírito Santo de Deus, para que possamos compreendê-la, para que possamos aplicá-la na nossa vida, Senhor. Nos ajuda a compreender um texto tão confrontador como esse, tão importante, tão direto, mas tão simples também. Nos ajuda a encontrar aqui a simplicidade do Evangelho, Senhor. Nos ajuda a encontrar aqui a simplicidade das palavras, que são doces, mas também são amargas ao nosso coração pecador, Senhor. Nos ajuda, nos orienta, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bom, antes de fazer a primeira
a contradição, né? O primeiro contraponto em relação à interpretação da lei, Jesus fala sobre o que ele veio fazer. Ele diz assim, eu não vim, né? Você leu aí no versículo 17, não pense que eu vim para revogar a lei, ou para cancelar a lei, para anular a lei, ou os profetas. Eu não vim para isso, mas eu vim para cumprir a lei. Então Jesus, ele fala com o povo que era da tradição judaica e que talvez estava esperando Jesus revogar, cancelar, anular a lei que era tão pesada para alguns dos judeus observar essas leis. Mas Jesus fala, não, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. E muitos de nós cristãos, quando lemos esse texto, a gente pensa assim, ué, mas não parece contraditório? O Novo Testamento é fato para estabelecer uma nova aliança conosco. O Novo Testamento não veio de fato, a mensagem de Jesus, o Evangelho, não é de fato uma mensagem diferente da mensagem do Antigo Testamento, que tinha ali os mandamentos, as leis cerimoniais. Por isso nós não oferecemos sacrifícios no nosso culto, certo? Por isso que nós não trazemos aqui uma oferta de um sacrifício, um cordeiro, né? Nós não trazemos animais para serem sacrificados no templo, porque de fato Jesus revogou, cancelou algumas leis, especialmente as leis cerimoniais e as leis civis do Antigo Testamento, que eram leis próprias para um povo que vivia num contexto específico, num momento da aliança específico. Mas as leis morais, Jesus diz assim, eu não vim para revogá-las, eu vim para cumpri-las. Eu vim para cumprir essa lei. E é interessante que cumprir aqui tem o significado, o sentido de encher por completo. É como se Jesus estivesse dizendo assim, eu não vim para revogar a lei, eu vim para complementar, para encher a lei. Tem algo que está faltando aí na lei, e eu vim para colocar esse algo que está faltando. Jesus não despreza a lei do Antigo Testamento, ele revela o seu sentido mais profundo. Ele ensina para nós, para os seus discípulos nesse momento, que a lei vai além de uma observância exterior. A lei não tem a ver com você viver uma vida no seu exterior correta, seu comportamento correto. Jesus vem para encher a lei e dizer que a lei tem a ver mais com o interior do nosso coração, com aquilo que está no mais profundo e não no nosso comportamento necessariamente. Um versículo que me assusta quando eu penso sobre isso é que Jesus diz assim no versículo 20, se a justiça de vocês não exceder muito a dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Poxa, os fariseus, os escribas, eram aqueles homens que observavam a lei. A justiça deles era uma justiça diante dos homens plena, correta. Eles observavam a lei, cumpriam a lei, até leis que Deus nem havia dado a Moisés no Antigo Testamento, eles estavam observando. Leis que os homens mesmos criavam. Mas Jesus está dizendo isso, que a justiça do reino excede a dos fariseus, porque ela vai além de uma performance exterior. Ela vai além de você cumprir uma performance exterior. Irmãos, primeira coisa aqui que a gente precisa refletir sobre esse texto. Jesus não espera de nós, não espera de mim, nem de você, uma performance exterior. Jesus não quer que você seja um bom cristão, um bom crente, um bom observador da lei, apenas no exterior. Apenas para que as pessoas vejam que você é um bom religioso. E é isso que Jesus está dizendo. Eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para aprofundar, para mostrar que a lei vai muito mais além do que vocês pensam. Que não é só sobre orar em praça pública, não é só sobre não matar, literalmente. Não é só sobre observar os jejuns, as festas do Antigo Testamento. É sobre algo. Então Jesus, como cumprimento da lei, ele é de fato aquilo que os profetas apontavam. Por isso ele diz, eu vim para cumprir a lei. Os apóstolos da igreja do Novo Testamento apontavam também para Jesus, mostrando que ele foi o cumprimento da lei. Ele é a revelação completa da lei de Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que o coração da lei de Deus é Jesus. O coração da lei de Deus é Jesus. Você não pode desprezar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento faz parte do cânon bíblico, certo? Ele está aí na sua Bíblia. E ele compõe muito mais da metade da sua Bíblia.
E muitos cristãos às vezes olham e falam assim, não, é só o Novo Testamento, né, a nova aliança, a graça de Deus. Não, o Antigo Testamento é tão importante quanto. Não tem como a gente interpretar o Novo Testamento sem entender o Antigo Testamento. Não tem como a gente interpretar o Antigo Testamento sem entender o Novo Testamento. Porque a lei de Deus ali, estabelecida para um povo, para uma nação específica, se cumpre no Messias, se cumpre em Jesus. Jesus é o coração da lei. Tem um livro muito bom, Philip Yancey, né, que chama A Bíblia que Jesus lia. E ele fala sobre a importância do Antigo Testamento e como a gente deve interpretar as leis do Antigo Testamento para os dias de hoje. Por isso, não despreze a leitura dos Salmos, dos Provérbios, dos Profetas, da Torá, das leis de Deus. É lógico que você vai olhar para aquilo e vai falar assim, aqui tem leis que não se aplicam nos dias de hoje, que são leis civis, cerimoniais, mas ali vai te ajudar a entender que Jesus é o cumprimento da lei sacrificial. Jesus era o cordeiro que era sacrificado no Antigo Testamento e ele então cumpre como um cordeiro um sacrifício suficiente e necessário para que nós tivéssemos paz com Deus. Jesus é a nova arca da aliança, que manifesta a presença de Deus, o Deus encarnado, o Deus entre nós. Foi chamado Deus conosco, porque a mesma forma como Deus se manifestou ali no tabernáculo, no templo, a presença de Deus, Jesus manifestou a sua presença também como Deus encarnado. E enviou o seu Espírito Santo também para manifestar a sua presença como Deus entre nós. Por isso não despreze o Antigo Testamento, a lei. Jesus está dizendo isso, eu não vim para revogar, eu não vim para cancelar a lei, mas eu vim para cumprir, eu vim para preencher, eu vim para mostrar para vocês que a lei é muito mais profunda. E aí Jesus começa então o seu discurso sobre a profundidade dessa lei que vai muito além do que os fariseus e os escribas interpretaram. E aí você ouve pela primeira vez no sermão de Jesus, no versículo 21 e 22, que diz assim, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Versículo 22, você ouve pela primeira vez essa expressão no sermão de Jesus. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Bom, Jesus então faz aqui a primeira contraposição de 6 contraposições que ele faz durante esse sermão. E Jesus não está dizendo aqui, vocês ouviram o que Moisés disse na lei. Vocês ouviram o que Deus entregou na lei. Não, Jesus está dizendo, vocês ouviram o que foi dito aos mais velhos, aos antigos. Ou seja, Jesus não está contrapondo a lei do próprio Deus, porque isso seria uma contradição. Jesus está contrapondo as interpretações que eram feitas a respeito da lei. Lembre-se, ele está diante de judeus, ele está diante de homens que seguiam os seus mestres, os seus rabis, e cada rabi tinha a sua interpretação da lei. E essas interpretações da lei eram pesadas, difíceis de serem cumpridas, e Jesus está dizendo, vocês ouviram isso dos seus rabis, dos seus mestres, mas eu tenho uma nova interpretação. Jesus não está contrapondo a lei de Deus, não está contrapondo o Antigo Testamento, ele está contrapondo a interpretação que as pessoas faziam sobre a lei. E o primeiro mandamento que Jesus aqui reinterpreta é o mandamento de não matar, certo? Você sabe que a gente não pode matar o irmãozinho, né, irmãos? Né? Tá bem claro isso, né? Não pode matar o irmãozinho. Às vezes dá vontade, né? Mas a gente não pode. É uma lei de Deus. E é impressionante como, inclusive, civilizações, povos que não conhecem a lei de Deus revelada na Sagrada Escritura, também sabem isso, que não se deve matar o próximo. Porque isso está implícito no nosso coração. Deus imprimiu essa lei no nosso coração. A gente sabe que matar o outro é uma violência contra o próprio Deus. Matar o outro é uma violência contra nós mesmos, porque o outro carrega uma imagem, a mesma imagem que eu carrego. Mas Jesus está reinterpretando essa lei aqui, porque eles acreditavam que era assim, então, só não matar o irmão. Ah, tudo bem, eu não matei o irmão. Eu posso, bater nele até a quase morte, mas eu não matei, então eu estou cumprindo a lei. Eu posso odiar o meu irmão,
Eu posso desejar que ele morra, mas se eu não matá-lo, nas vias de fato, eu estou cumprindo a lei. Perceba, Jesus chega e diz, vocês acham que é só não matar o irmão, literalmente, mas quando vocês desejam o mal dele, quando vocês matam ele internamente, vocês já estão descumprindo a lei. Vocês já estão em desacordo com a lei de Deus. É interessante que quando Jesus diz aqui que aquele que insultar o seu irmão, ou quem o chamar de tolo, né, essa palavra tolo, em algumas traduções é traduzido por idiota, né? Algumas traduções levam outros adjetivos aí, mas essa ofensa é uma ofensa que Jesus usa aqui, ainda no hebraico, que se pronuncia raká. Raká significa, poderia ser traduzido por eu cuspo em você. Outra forma de traduzir raká, você não existe, você é um ninguém. Então Jesus está dizendo, quando você olha para o seu irmão e diz assim, você não é ninguém para mim, você já ofendeu essa lei de Deus, você já matou o seu irmão no seu coração. Quando você olha para alguém e diz assim, eu cuspo em você porque você não tem valor, a sua vida não tem valor para mim, você já matou o seu irmão. E perceba como isso é muito mais profundo, porque atire a primeira pedra aquele que nunca desejou a morte de alguém, o mal de alguém, quem nunca ofendeu o seu irmão, quem nunca considerou, quem aqui nunca usou a expressão assim, você para mim morreu. Não quero mais saber, não quero ter mais relacionamento com você. Você para mim morreu. O que você está dizendo é raká. Você não existe. Então você já matou a pessoa no seu interior. E a ofensa e matar a pessoa no interior é matá-la. É desrespeitar a lei de Deus. Essa expressão raká também é um insulto de desprezo, né? Uma ira difamatória, é considerar o outro um nada. E isso, irmãos, é a raiz do homicídio. Você matar uma pessoa dentro do seu coração, dentro da sua mente, considerar ela um nada, alguém que merece o seu cuspe, para você ir lá e matar ela de fato, falta muito pouco. É como aquela erva daninha, né? Que vai ali, que está entre o jardim, entre as flores, e você não corta ela, e ela vai tomando conta do seu jardim. É isso que Jesus está dizendo. Esse ódio, esse ressentimento, essa frase, você para mim morreu, é uma erva daninha no nosso coração, que vai sendo alimentada, e quando a gente menos espera, se torna de fato um homicídio. Então Jesus está dizendo, não normalize a ofensa, não normalize você matar o outro, porque o outro carrega a imagem de Deus também. Os conflitos devem ser evitados, as ofensas devem ser evitadas. Bom, você nunca matou ninguém, né? Amém? No sentido literal, né? Mas e o desprezo? E o desprezo? E o ódio silencioso? E aquele veneno das palavras, sabe? Que você usa às vezes para ofender, porque você sabe que aquela palavra vai ofender. É isso que Jesus está falando. Por isso que quando nós estamos diante da lei de Deus, a gente tem uma grande revelação. Qual é? Ninguém consegue cumprir a lei de Deus. Porque no fundo, a gente aqui, é cruel pensar nisso, é duro, a gente é comparado aqui a um assassino. O nosso coração é o mesmo coração de um assassino. A diferença é que ele permitiu com que aquela erva daninha crescesse no seu coração e ele chegou às vias de fato. Nós talvez estamos tentando controlar o crescimento dessa erva daninha dentro do nosso coração. E é bom que assim seja. Mas a gente se depara com uma revelação aqui. Nenhum de nós cumprir a lei de Deus. Por isso nós precisamos da graça, irmãos. Por isso que Jesus diz, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir a lei. Eu sou o cumprimento da lei. Aquele que crê em mim não consegue cumprir a lei na sua literalidade, mas consegue viver em mim. Aquele que cumpriu toda a lei. Aquele que preencheu toda a lei. E em mim, essa pessoa é justificada. Por isso Jesus é o cumprimento da lei. Todos nós somos culpados diante de Deus. Terceira coisa, Jesus não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei, ele é o preenchimento, a lei tem no seu coração Jesus é o coração da lei. Segunda coisa é que todos nós começamos com um pecado do assassinato, do homicídio no nosso coração. Isso começa como desejos que a pessoa morra, que a pessoa sofra, ira difamatória,
desprezo, ódio. Terceira coisa, isso aqui é bem importante. E aí Jesus, quando ele fala sobre essa a gente cumprir a lei, porque lá dentro do nosso coração a gente acaba odiando e matando, ainda que não literalmente, Jesus, então, ele já pressupõe que todos nós ofendemos pessoas. E ele diz assim, portanto, lá no versículo 23, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Que irmão? Aquele que você disse racá, aquele que você desprezou no seu coração, aquele que você disse assim, você não é nada para mim, você para mim morreu. Vá lá, reconcilie-se com o seu irmão e então volte e faça a oferta. Irmãos, tem gente que olha para esse texto aqui e lê correndo e fala e lê dessa forma, assim, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta e lembrar-se que você tem alguma coisa contra o seu irmão, não é você que tem alguma coisa contra o seu irmão, é o seu irmão que tem alguma coisa contra você. Perceba que essa análise é difícil, inclusive, de saber, né? Você sabe quem tem alguma coisa contra você? Você sabe agora, se você parar para analisar, Senhor, eu estou aqui, eu vim trazer a oferta, eu vim prestar o culto ao Senhor. E aí, eu preciso me reconciliar com quem tem alguma coisa contra mim. Quem são as pessoas que têm algo contra você? Aquelas pessoas que você sabe que no seu coração você disse, você para mim é nada. Você para mim morreu. Portanto, Jesus está dizendo aqui que a reconciliação é mais importante do que a religião. Antes de ofertar a Deus, repare a relação com seu irmão. Antes de ofertar a Deus, e aqui eu não estou falando de uma oferta de dinheiro. Antes de cultuar a Deus, antes de orar a Deus, antes de louvar a Deus, antes de vir à igreja louvar a Deus, reconcilie-se com seu irmão. A relação com Deus, irmãos, isso é um grande engano que nós cometemos, religioso. A gente acha que a relação com Deus se dá na verticalidade apenas. Ok, eu posso ter xingado toda a minha semana, eu posso ter maltratado todo mundo ao meu redor, eu posso ter desejado que todo mundo morresse ao meu redor, eu posso ter chamado a minha patroa, o meu patrão de racá durante a semana, mas aí eu venho para a igreja e eu visto uma roupa de piedade, e eu oro, e eu louvo, e eu entrego as minhas ofertas. Deus está dizendo, eu não aceito nenhuma dessas ofertas, eu não ouço nenhuma dessas orações, porque a relação com Deus não se dá apenas na verticalidade, ela se dá na horizontalidade. Por isso, reconciliar-se com o seu irmão é mais importante do que cultuar a Deus. Parece chocante isso, né? Porque a nossa relação com Deus se dá também na horizontalidade. O homem, ou os homens, nós gostamos de substituir a integridade, a pureza e o amor por cerimônias. Mas Jesus não aceita nada disso. A nossa cerimônia, o nosso culto é oco, é vazio, quando nós saímos daqui e continuamos ofendendo. Nosso culto, a nossa oferta é inútil, a nossa oração não passa do teto dessa igreja. Se a gente vem para cá esquecendo de se reconciliar com o irmão que nós ofendemos, com a irmã que nós ofendemos, com o familiar que nós ofendemos. Por isso, a sua relação horizontal com as pessoas que você convive é tão importante quanto as suas orações, quanto o seu culto a Deus, quanto a sua oferta. Perceba como Jesus vai aprofundando a lei, Jesus vai aprofundando a interpretação da lei. Nós precisamos entender, irmãos, que o outro carrega a imagem de Deus, e uma vez que o ferimos, ferimos o próprio Deus. Deus não se agrada de cultos, cerimônias religiosas vazias, quando os irmãos estão brigados e divididos, um odiando o outro. Por isso eu faço uma pergunta: quem são as pessoas que você precisa se reconciliar? Olha como o Testamento fundamenta essa teologia de Jesus. Um texto conhecidíssimo, Isaías capítulo 1, versículo 11 ao 17, diz assim: o Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura dos animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecerem diante de mim,
Quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das assembleias. Eu não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia, já são um peso para mim, estou cansado. Deus está falando isso, irmãos, para o povo de Israel. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, eu não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. Profecia de Isaías ao povo de Israel, que estavam fazendo reuniões solenes, entregando sacrifícios, holocaustos, mas estavam com as mãos cheias de sangue. Não literalmente, mas também porque estava matando o estrangeiro, o órfão, a viúva, aqueles a quem Deus havia mandado eles cuidarem. Quantas vezes nós não fazemos isso, irmãos? Achamos que eu vou à igreja, eu ofendi alguém da minha família, eu ofendi os meus irmãos, mas eu vou à igreja e ali eu vou ficar em paz com Deus. Que eu vou fazer a minha oração, vou pedir perdão para Deus. Tudo bem, você pode pedir perdão para Deus, eu posso pedir perdão para Deus, mas, como diz o texto, sua oferta no altar. Vá, se reconcilie com o seu irmão, depois você volta e entrega a sua oferta. Por isso, quem são os irmãos? Quem são as pessoas que você disse racar, que você desprezou, que você disse para mim você morreu, que você ofendeu com o seu coração, que você ofendeu no seu pensamento? O que você precisa resolver antes de ir para o altar? O que eu preciso resolver antes de ir para o altar, antes de orar a Deus? Quais são as pessoas que nós ofendemos, que nós matamos no nosso coração, que nós precisamos ir lá até elas e exercer a nossa espiritualidade na horizontalidade da nossa relação? Quem são? Pense sobre isso, faça isso, para que as suas orações sejam ouvidas, para que o seu culto seja agradável a Deus, para que a nossa união aqui como igreja seja uma união não perfeita, mas santa, porque foi purificada, passou pela experiência do perdão, passou pela experiência da reconciliação, porque a reconciliação é mais importante do que a religião. Samuel 15, 22 também, né? Outro texto conhecido, 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não deseja de nós sacrifícios, Deus deseja de nós obediência. Não adianta você se matar de vir à igreja, não adianta você se matar de servir em todos os ministérios, se isso não faz parte da obediência que Deus está exigindo de você e de mim. E a obediência envolve você amar o seu irmão, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu irmão como você ama você mesmo. Por último, irmãos, essa reconciliação, que é mais importante do que a religiosidade, é urgente. É urgente. Perceba que Jesus faz um alerta aqui. É urgente. Versículo 25. Entre em acordo com o seu adversário, com aquele que você ofendeu, com aquele que você chamou de racá, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, e o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Então é agora, é hoje. Talvez você precise chegar em casa e mandar uma mensagem. Talvez você precise chegar em casa e ligar para alguém, ou conversar com alguém. É urgente. Há um prazo para que a gente exerça a graça de Deus que foi derramada sobre nós. Adiar é perigoso. Adiar é perigoso. Porque o amanhã, a semana, já dizia Pete, né? A semana que vem pode nem chegar. Ó, essa só pegou quem gosta de rock brasileiro, nacional. Porque semana que vem pode nem chegar. Ah, não, semana que vem eu me reconcilio com o meu irmão. Semana que vem eu faço isso. Semana que vem eu faço aquilo. Irmãos, toda experiência difícil na nossa vida nos faz refletir sobre a brevidade da vida, certo?
Eu lembro que recentemente eu fiquei muito impactado pelo falecimento da nossa irmã Vani, que na quarta-feira estava aqui com a gente na tarde da Vitória, e na quinta, na sexta, estava morta. Isso me fez refletir muito sobre a brevidade da vida. Essa situação com a minha mãe também tem me feito refletir sobre a brevidade da vida, sabe? Porque a minha mãe estava bem. Estava bem, a gente estava vivendo uma vida normal. Jantando em família, almoçando em família. E do dia para a noite minha mãe estava na UTI, entubada, sem poder conversar. Graças a Deus ela está em processo de recuperação, nós cremos no milagre, mas isso me fez pensar sobre a brevidade da vida. Quanto nós aproveitamos os momentos para viver bem com as pessoas que nós amamos. E parar de desejar que elas morram no nosso coração. E parar de desprezá-las no nosso coração. Eu participei ontem de casais lá da IPI Sol Nascente. Eu e minha esposa, nós fomos lá. Eu fui convidado para ser o preletor lá do encontro de casais. E a Lucinéia, seminarista, que inclusive pregou aqui já uma vez, ela fez uma dinâmica que eu fiquei muito assim pensando sobre isso também. Dinâmica simples, boba, você vai achar que é boba assim, mas me fez pensar. Ela fez assim: maridos, vamos lá. Pega no pé da sua esposa, agacha aí, pega no pé dela. Aí, né, eu já estou meio com a coluna meio doendo, aí vai lá, pega no pé da esposa. Daí a esposa vai lá agora e pega no pé do seu marido. Daí a Bibi vai lá, pegou no meu pé também. Aquela situação constrangedora, né, irmã? Você imagina como ficou o clima, todo mundo um pegando no pé do outro ali. Daí ela falou assim: agora vai lá e pega na mão do seu cônjuge, abraça ele. Ela perguntou assim: o que dá mais trabalho? Pegar no pé ou pegar na mão? Pegar no pé ou abraçar? Né? Ou usar suas mãos em vez de ficar pegando no pé. Daí ela aplicou, né, a dinâmica. Em vez de você ficar pegando no pé da sua esposa, em vez de você ficar pegando no pé do seu marido, usa suas mãos, pegar na mão dela. Usa suas mãos para abraçá-lo. Eu estou falando isso para que você também reflita sobre a brevidade da vida. Quantas vezes a gente passa o nosso tempo pegando no pé das pessoas, implicando com as pessoas, desprezando as pessoas, quando Deus nos deu mãos, braços, para abraçarmos as pessoas. Por isso é urgente que você pense sobre isso. Como você tem usado os seus dias para se reconciliar com as pessoas, para amar as pessoas ou para desprezá-las? É urgente. A reconciliação é urgente porque adiar é perigoso. Adiar é perigoso. A falta de perdão, nós já falamos isso aqui várias vezes, aprisiona a alma. Quando você não perdoa alguém, ou quando você não vai lá e pede perdão para alguém que você ofendeu, quem fica preso é você. Nós ficamos presos no ressentimento, nós ficamos presos inclusive na nossa relação com Deus. Está ouvindo aqui, percebendo que a nossa relação vertical com Deus não adianta nada se a gente continua ofendendo os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos familiares na nossa relação horizontal. Por isso, use o seu tempo para amar e não para magoar. Não normalize a mágoa. Não vá dormir com a alma presa, com ressentimento no seu coração. A reconciliação não é uma sugestão aqui, é um mandamento. Vá primeiro, reconcilie-se com o seu irmão e depois você vem e oferece a oferta no altar do Senhor. Amém? Quero te desafiar mais uma vez. Há alguém que você precisa se reconciliar? Há alguém que você precisa pedir perdão? Há algo que você precisa confessar para alguém? Há algo que você precisa dizer para uma pessoa que você sabe que aquilo ofendeu ela e você precisa dizer: meu irmão, minha irmã, me desculpa, me perdoa, porque eu disse tal frase, eu disse tal palavra, que eu sei que isso feriu o seu coração. E eu estou aqui diante de Deus e diante de você para pedir perdão. Faça isso. Jesus te chama, me chama, para sairmos do tribunal do orgulho e entrar no caminho do perdão. Nós não devemos viver uma vida no tribunal do orgulho. Ah, não, eu vou pedir perdão para essa pessoa, mas ela que está errada, nem fui eu que fiz alguma coisa. Mas a gente precisa sair desse tribunal do orgulho e abraçar o caminho do perdão. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos,
porque o Senhor nos traz uma reinterpretação da lei, que às vezes parece tão difícil da gente interpretar, da gente ler, da gente compreender. Mas o Senhor nos mostra a partir desse texto que a lei é muito mais profunda, Pai. O Senhor nos mostra, Deus, que o Senhor não olha só para o nosso... Muito pelo contrário, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor olha para dentro de nós. E o Senhor sabe que muitas vezes as nossas mãos levantadas, as nossas lágrimas, as nossas ofertas, os nossos sacrifícios, os nossos louvores são vazios. Porque por dentro nós estamos feridos. Ou por dentro nós ferimos alguém, nós sabemos disso. Por isso, Deus, eu quero orar para que nessa noite haja a consciência de que, primeiro, nós fomos perdoados. Nós fomos reconciliados. Nós tínhamos uma dívida impagável diante do Senhor e o Senhor nos perdoou. Por que, Senhor, é tão difícil para nós exercermos o perdão? Por que é tão difícil para nós repararmos os danos que nós cometemos na vida de uma pessoa, Pai? Nos ajuda, Senhor, a ter coragem, a termos coragem para ir em direção ao outro, aquele que nós ofendemos, e pedir perdão, Senhor. Porque nós queremos viver sim uma vida com o Senhor, nós queremos ter uma relação com o Senhor, de oração, de intimidade, mas nós também queremos responder esse mandamento, apresentando a nossa vida diante do Senhor, mas também reconciliado com os nossos irmãos, Pai. Nos ajuda, Deus, nos ajuda a parar de gastar o nosso tempo para ofender as pessoas, e gastar o nosso tempo para amar as pessoas, para cuidar das pessoas, para abraçar as pessoas. E quando porventura, numa infelicidade, a gente ofender alguém, que sejamos rápidos em pedir perdão, Senhor. Que sejamos rápidos em buscar a reconciliação, porque como a Tua palavra nos ensinou nessa noite, é urgente, é urgente. E nós queremos ser um povo marcado pela coragem, pela experiência de reconhecer os nossos erros e pedir perdão para aqueles que nós ofendemos, Senhor. E isso vai demonstrar, temos certeza, isso vai demonstrar o amor do Senhor sobre as nossas vidas. Isso vai demonstrar que nós somos um povo diferente, um povo que não guarda mágoas, que não guarda ressentimentos, que não se orgulha de fazer o mal, mas alegra em fazer a justiça, Senhor. E nós queremos, em nome de Jesus, ir em direção aos nossos irmãos. Talvez é a nossa esposa, talvez aos nossos filhos, talvez ao nosso marido, talvez é um irmão, um tio, talvez é alguém de muito perto, talvez é alguém de muito longe, um amigo de infância. Sabemos que o perdão cura, Senhor. Sabemos que a reconciliação cura. Por isso eu te peço nessa noite, gere cura no nosso coração, Pai. Gere reconciliação no nosso coração, para que a nossa relação com o Senhor seja limpa, seja agradável ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.